Olá, salve, salve, tudo bem? Vamos continuar aqui com nossos papos, nossas conversas sobre cirurgia plástica facial, procedimentos faciais, né? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que está muito em moda, mas que é muito pouco explicado. Vamos estabelecer melhor quais são os parâmetros para entender esse procedimento, ou esses procedimentos, que é a famosa harmonização facial. Muito bem. Se você gosta desse trabalho da gente, publique, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva na nossa página, dê um like, toque o sininho, aquelas coisas que o pessoal fica enchendo o saco para vocês fazerem. Muito bem. Harmonização facial, esse termo harmonização facial sempre existiu. Harmonizar uma coisa é tornar uma coisa mais harmônica, mais simétrica, mais proporcional, tornar melhor. Isso que é harmonizar alguma coisa. Então, harmonização facial é qualquer procedimento que você faz no rosto para deixar esse rosto melhor, né? Existem uma série de coisas que você pode fazer, mas basicamente você vai estar mudando alguma coisa no rosto que você, como cirurgião, como médico, como não acha que está bem, e o paciente também acha que não está bem, então vocês de comum acordo vão fazer uma modificação no rosto para o rosto ficar mais harmônico. O que acontece é que esse termo foi pego por uma parcela de profissionais e eles mencionam esse termo, usam esse termo como se a harmonização facial fosse uma coisa, e não é. A harmonização facial é um conjunto de procedimentos feitos por profissionais diferentes que visam harmonizar o rosto. Tá? Então não existe harmonização facial. Vou fazer uma harmonização facial. Como vocês vão ver na explicação em seguida, se você ficar na frente do espelho e colocar um batom, você está fazendo uma harmonização facial, você está deixando o seu lábio mais evidente, mais sensual. Então isso é uma harmonização. A maquiagem é uma harmonização, né? Mas o que é importante é entender isso. Qualquer procedimento que vise uma modificação temporária ou definitiva do rosto, visando melhorar esse rosto, é uma harmonização, tá? Então parem de pensar a harmonização como uma coisa única, porque não é. A harmonização, ela pode produzir vários efeitos diferentes. Por exemplo, a maquiagem. A maquiagem é uma harmonização temporária. E cá entre nós, é uma das coisas mais fantásticas que existem. É só vocês olharem as fotos das divas do cinema, na internet, pessoal do Instagram, que tira aquelas fotos. Bom, aquele pessoal ou tem filtro que faz o efeito de maquiagem, ou está maquiada. A Scarlett Johansson, quando acorda de manhã, gente, ela é igualzinha, gente. Você pode ter certeza que ela acorda com cara de amassada. Ela vai e aí maquiam e colocam base, colocam corretivo e blá blá blá. Daí ela fica linda, maravilhosa. Tudo bem, ela tem uma base que ajuda bastante, mas boa parte da beleza que ela aparece nos filmes, nas fotos, é porque ela está maquiada. Então, a maquiagem é uma harmonização temporária, mas é uma harmonização. E, repito, é talvez a harmonização que melhor produz resultados, obviamente, desde que seja bem feita. Existem procedimentos de harmonização que são inclusivos. Quer dizer, quando você coloca alguma coisa. Eu tenho um afundadinho aqui no rosto que me incomoda. Então, um profissional que pode ser um dermatologista, que pode ser um cirurgião plástico, que pode ser um profissional que saiba fazer, ele vem e coloca, injeta, ele põe dentro do meu rosto alguma coisa que vai expandir. Então, é uma harmonização inclusiva, quer dizer, eu vou colocar alguma coisa que vai ficar ali de forma temporária ou provisória. Então, esse é um tipo de harmonização. Normalmente, tem uma outra forma de chamar esse tipo de harmonização, é bioplastia. Quando você injeta alguma coisa no rosto visando uma expansão. Aí tem algumas coisas que são meio absurdas, né?
Tem gente, por exemplo, que fala, eu tenho um nariz grande, então eu vou fazer uma bioplastia para diminuir. Não tem como. Você vai colocar uma coisa, sempre vai aumentar. Então tem que ficar bem claro isso. A bioplastia, ou a harmonização inclusiva, ela está sempre aumentando alguma coisa. Você coloca alguma coisa para aquilo expandir no rosto e produzir um efeito que você quer. Existe a harmonização que é supressora, que é quando você tira. Se você fizer, por exemplo, uma lipoaspiração, você vai estar tirando a gordura dessa região. Se você fizer uma bichectomia, você vai estar tirando a bola de bichar e encovando um pouco o rosto, e assim por diante. Então, se você fizer uma rinoplastia, onde você vai diminuir a quantidade de cartilagem, reposicionar a cartilagem, você vai estar fazendo, geralmente, a grande maioria das rinoplastias são rinoplastias supressoras, quer dizer, você está diminuindo. Então você tem uma modificação que aumenta quando você injeta alguma coisa ou coloca alguma coisa. Esqueci de mencionar, por exemplo, se você fizer uma rinoplastia onde você coloca um enxerto de cartilagem, você vai estar aumentando. Então isso é uma harmonização facial, onde você está fazendo uma inclusão de alguma coisa no rosto. Quando você tira, geralmente se você tem um nariz que nem o meu, por exemplo, você tem que tirar aqui o excesso da alar e tal. Então é uma harmonização facial supressora, estou tirando alguma coisa. Você ainda tem a harmonização facial que é feita através de substâncias paralisantes, como o Botox. Então eu tenho ruga, por exemplo, aqui. Então se eu fizer uma paralisação dos músculos da minha testa, essas rugas vão ficar mais atenuadas. Se eu fosse jovem, se eu começasse a fazer isso quando eu tinha, 30, 40 anos, o que ia acontecer é que eu ia prevenir o aparecimento das rugas. Então o Botox serve para isso, para uma substância paralisante que vai modificar, harmonizar o rosto, paralisando determinados segmentos musculares do rosto. Você ainda tem uma harmonização que a gente fala que é suspensora. Uma queixa muito comum das pessoas é esse bigode chinês. Meu rosto é um rosto fantástico para dar aula, né? Porque o que tem de coisa errada no meu rosto é incrível. Mas então, isso aqui é o famoso bigode chinês. Por que aparece o bigode chinês? Porque o rosto, à medida que você vai envelhecendo, ele cai. À medida que ele vai caindo, você vai ficando com cara de bulldog e vai ficando... Bom, então como é que resolve o bigode chinês? Tem gente que começa a infiltrar aqui. Eu acho que não é uma boa solução, porque o problema não é que isso aqui ficou encovado, é que isso aqui caiu. Então, se o bigode chinês se forma pelo descenso, pela queda do rosto, a solução é você suspender. Então, você faz uma suspensão e o bigode desaparece. Então, a suspensão, algum mecanismo que você faça uma suspensão do rosto, você vai estar produzindo, então, uma harmonização facial por suspensão. As técnicas mais comuns são os liftings, quer dizer, você faz cortes nessa região e você puxa o excesso de pele, puxa o que nós chamamos de SMAS, fixa numa posição e isso alivia e harmoniza o rosto. Eu posso fazer isso através de fios? Pode, mas fio é uma coisa, toda técnica com fio, é uma coisa que produz um efeito geralmente passageiro, porque o fio ele é preso numa parte mole do rosto e é puxado e fixo numa outra parte, mas a tendência é que isso aí com o tempo é esgarçando, afrouxando. Então são técnicas geralmente um pouco de pouca duração, quer dizer, dura um tempo, depois acaba. Então as técnicas mais definitivas são as teletécnicas que são cirúrgicas mesmo, né? Então você tem uma série de profissionais que fazem isso. Os profissionais que fazem a boa parte desses procedimentos de harmonização que eu mencionei são médicos. Então você tem cirurgiões plásticos, você tem dermatologistas especializados em estética facial, você tem maquiadores, né? E tem dentista que faz um monte dessas coisas. Pois é, o dentista não tem uma formação própria para fazer isso, né?
E fazer um cursinho de um fim de semana e começar a fazer é uma coisa meio temerária, não é uma coisa muito indicada. Ah, mas tem dentista que faz muito bem. Beleza, tem mesmo. Você vai encontrar dentistas que fazem boa parte desses procedimentos de forma muito bem feita. Assim como você vai encontrar médicos formados que fazem isso muito mal feito. Isso tem. O problema é mais fácil você encontrar um profissional que foi bem treinado fazendo um procedimento bom do que um profissional que fez um cursinho de fim de semana e saiu por aí fazendo um trabalho decente. Então, aí é que tem que pegar. Entenderam isso? Então, assim, harmonização facial não é uma coisa, é um conjunto de procedimentos que visam melhorar o rosto, certo? Qualquer uma dessas coisas que eu falei é um tipo de harmonização facial. Você pode, inclusive, combinar uma coisa com a outra. Legal?